Olá, seja bem-vindo. Esse é o Estúdio Veja, programa aqui da grade de Veja.com. Hoje vocês veem que tem até um apresentador diferente. O Silvio Navarro não está aqui, eu estou substituindo porque o tema hoje é esporte. Aliás, faço um lembrete que nós estamos ao vivo tanto pela página de Veja no Facebook, quanto pela página da revista Placar, a casa do futebol aqui da Editora Abril. Bom, eu tenho a companhia hoje dos repórteres Luiz Felipe Castro e Alexandre Senechal. Nós estivemos os três ontem na Arena Corinthians para acompanhar a partida que deu a classificação para a Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo da Rússia, 3-0 sobre o Paraguai, uma atuação novamente, diria, muito boa e brilhante do Neymar, que foi o grande artífice dessa seleção, tem sido o grande nome, não só da seleção, mas do Barcelona. E nós estamos aqui até para tirar suas dúvidas. Então, se você, de toda a cobertura que foi feita pelas televisões, pela rádio, pela internet, até pelo site de Veja, se você ainda tem alguma curiosidade para saber algum bastidor do que aconteceu lá em Itaquera, por favor, mande sua pergunta aqui para a nossa página no Facebook da Veja ou de Placar, que nós atendemos. Mas, para começar, Luiz, mais até que o Neymar nessa partida, eu acho que ficou o sucesso do todo o trabalho de quase um ano do Tite. Agora eu fui ver nas minhas postagens históricas que o Facebook faz aquela lembrança, né? Aparecia lá que o Dunga, há mais ou menos um ano, ele tinha acabado de ser defenestrado da seleção brasileira por uma derrota para o Paraguai, não foi isso? E agora conta como é que está sendo esse novo trabalho. Você que está acompanhando de perto o trabalho do Tite na seleção brasileira, teve a oportunidade de conversar com ele no final do ano passado. Conta pra gente como é que está sendo essa campanha de 8 vitórias seguidas, é um recorde histórico para a seleção brasileira, né? Superou o João Saldanha. Conta aí, Luiz. Pois é, impressionante, né? São 23 gols marcados e 2 sofridos só. O Tite sempre teve essa marca de uma defesa forte, mas impressionante como ele também melhorou assim, o jogo de ataque. A seleção brasileira tem jogado ofensivamente e muito sólida, né? Assim, eu fiquei feliz ontem no jogo de ver o Felipe Coutinho um pouco mais solto também. E aí você vê que é o trabalho do Tite, Paulinho também mais solto. E bom, o Tite acho que conseguiu ganhar o protagonismo até do Neymar ontem, né? Assim, foi o nome de longe mais cantado, mais lembrado pelos torcedores. E não é só porque o estádio era do Corinthians, porque a gente sabe que tinha muito torcedor São Paulino, palmeirense, santista e de outros no estádio, e todos cantando o nome do Tite, né? Foram pelo menos 3 vezes em que o coro foi cantado no estádio inteiro, assim. E na última, já com a vitória mais ou menos consagrada, ele bateu no peito, né? Sim, agradeceu os torcedores. Afinal, ele estava um pouco em casa lá, né? Passou tanto tempo no Corinthians, né? Estava acostumado a jogar lá na arena, né? Teve até, recentemente, ele comemorou um gol do Corinthians lá, ele conversou sobre isso na coletiva. Eu acho que ele falou? Ele disse que ele é humano, né? Que não é máquina, e que ele comemorou porque estava com os amigos, né? O Edu Gaspar, o Alessandro Nunes, que era o capitão dele e hoje é diretor do Corinthians. Acho que o Tite hoje é uma unanimidade, né? Acho que não só pelo trabalho, também pela pessoa que é, né? A gente vê o quanto ele é um cara sério e que outra coisa muito legal é ver como ele conseguiu extrair o melhor do Neymar, né, nos últimos tempos. Tanto que na coletiva antes do jogo eles estavam juntos e assim, numa sincronia ali, né, de pensamento. E até é bom que você tenha levantado esse ponto. O Neymar, ele não era capitão da seleção brasileira desde a final dos Jogos Olímpicos, né, contra a Alemanha, em que ele, depois que marcou o gol de pênalti que deu a medalha de ouro para o Brasil, ele caiu no gramado chorando, depois até se arrumou uma confusão com a torcida ali que estava no gramado, ou seja, ele estava visivelmente incomodado com aquela situação de ter que ser o protagonista, ele não se sentia à vontade, né, e hoje já mudou da água para o vinho, agora ele está totalmente à vontade nessa função, né, Luiz? Na ocasião ele até abriu mão, ele avisou o Tite que não queria ser capitão, né, que ele pediu, né, ele falou, não vou ser mais capitão da seleção, e ele disse que mudou de ideia, ele até usou uma expressão que chamou a atenção na coletiva antes do jogo, que ele disse, por ele vale qualquer esforço, como se fosse um esforço realmente ter que reassumir essa abraçadeira, mas ele fez ontem com muita categoria, e assim até a gente comentava, né, alguns lances que a gente viu o Neymar às vezes sofria uma falta, ele dava 3 piruetas, agora não, ele continua jogando. Isso foi assim no gol contra o Uruguai, né, que ele sofreu uma falta e o golaço que ele marcou seguiu no lance. Ontem umas 3 ou 4 bolas também que ele tomou a falta e continuou de pé, então acho que não é coincidência, né, com certeza tem orientação do Tite. Agora, a pergunta que fica aqui, até o Gabriel Dias, que mandou a gente, tá pedindo um abraço para Natal, um abraço para você, Gabriel,
de Natal, Rio Grande do Norte. Ele está perguntando o que é a grande dúvida, né? O Tite está preparado para a Copa do Mundo ou agora inicia-se uma nova fase de testes, né? Um teste que envolva seleções europeias, que é muito o que se pede, né? Enfrentar uma França, uma própria Alemanha, não sei. Você acha que o Tite, você conhecendo bem como é que funciona a cabeça dele, ele vai partir para esses confrontos de peso para justamente se testar e testar como está a seleção? Ou ele vai usar só o termômetro como as eliminatórias de termômetro? Tem mais 4 jogos. É o plano deles, né? O Edu já avisou que vai buscar, o Edu Gaspar, coordenador da seleção, que vai buscar novos testes mais fortes. Já tem agendado um jogo contra a Alemanha, se não me engano, em março do ano que vem. Jogo contra a Argentina também na Austrália. Mas assim, eu tenho a opinião que essa coisa de o Brasil não foi testado contra as seleções maiores. As seleções mais fortes também não estão tão bem. A França perdeu ontem da Espanha em casa, a Holanda está mal nas eliminatórias. Eu acho que no fim das contas, cara, a Copa do Mundo é ali, é aquele mês, o Brasil tem que estar bem naquele mês e eu acho que o trabalho é muito bem feito. E também é um jogo, né, na Copa do Mundo, se um jogador expulso, não dá para garantir nada, mas o caminho eu acho que está muito bem trilhado, né. O que o Tite disse muito na coletiva ontem sobre o tema é que o time está sempre em evolução, né, que ele ainda busca essa excelência, algumas movimentações ainda não são naturais, ele ainda quer que o time melhore ainda algumas questões de pressão na equipe adversária, no campo de defesa da equipe adversária. Ele disse que ainda a equipe não está fechada, então que ainda pode acontecer de ele convocar outros jogadores que não estão sendo lembrados agora, que eles estão acompanhando, ele disse até um número, 56 jogadores muito de perto, então são convocados 23, né? 56, nós temos aí o dobro. Então, assim, imagina-se que ele tenha mais 2 jogadores por posição ainda para ser lembrados. Então, assim, o que é importante nessa visão hoje da seleção brasileira com o Tite é que parece que não vai acontecer o que aconteceu nos últimos ciclos de Copa do Mundo. Quando o Brasil fechou, estava muito bem no ano da véspera da Copa, depois do Penta em 2002, né? Aconteceu em 2006, aconteceu em 2010, aconteceu em 2014. O Brasil estava muito bem no ano da véspera e praticamente fechou o grupo. Parece que o Tite está tendo essa preocupação de não fazer isso dessa vez, até para não chegar na Copa do Mundo e ter desastres como aconteceu nas últimas Copas. Pois se deixar nessa tabelinha Veja o Placar, eu vou te pedir ajuda para acompanhar a Facebook de Placar, que está tendo muita pergunta lá, enquanto eu faço essa pergunta. Justamente essa pergunta para o Luiz, que é uma pergunta até do Matheus Scarpati. Se dá para manter essa fase até 2018. Isso que o Seleção acabou de falar é crucial e tem sido repetitivo nas últimas Copas do Mundo, né, nos últimos desempenhos da seleção. O Brasil chega no ano que é de Copa das Confederações, que esse ano o Brasil não participa mas chega no ano antes do Mundial voando, né? Em 2005 foi assim, 2009 foi assim, 2013, embora o Filipão tivesse ali começando o trabalho, né, ganhou da Espanha 3-0, que era a atual campeã, melhor seleção do mundo, um 3-0 no Maracanã. A gente está sendo um pouco levado pela emoção, pela empolgação, ou tem alguma coisa diferente da sua opinião, Luiz? Eu acho que o caso mais semelhante seria o de 2006, né? Porque realmente os times do Dunga e do Filipão, por mais que tenham ganhado a Copa das Confederações e jogando bem, não eram times que empolgavam. No fundo, a gente sabia que não era assim, é o melhor time e vai ganhar. A gente sabia que a concorrência era forte. No caso de 2006, era uma seleção com muitos craques e muito badalada. E aí que eu acho que foi o grande problema, né? Eles chegaram naquela Copa com um oba-oba muito grande, os treinamentos abertos, uma farra. Isso a gente tem certeza que não vai acontecer com o Tite, né? Por mais que ele seja um cara mais flexível, muito mais flexível que o Dunga, mas ele não gosta de bagunça também, né? Então eu acho que 2006 é o exemplo mais parecido e tomara que não, para ele ficar esperto. Ficar no pé também dos caras para não chegarem mais gordos, né? Também, que foi um dos problemas. Um lesionado que era o Kaká com problema de joelho e os 2 atacantes principais com problema de peso, né? Chegaram fora de forma na seleção. Essa é uma questão também que esse time do Tite está muito bem fisicamente, né? O Neymar é um exemplo. A gente vê como ele sai driblando, parece que ele está deslizando, né? Assim, ele sempre foi um driblador, mas ele está numa forma física impressionante. E o Paulinho é a mesma coisa, mesmo jogando na China. O Tite tem essa preocupação com a condição física. Aí, porque isso aí geralmente atrai uma zica que a gente fala, né? Ô Seleção, e aí, tem alguma pergunta? Vou emendar aqui, enquanto você vai lendo as perguntas de Placar. A Di Fidelis pergunta, acho que é uma pergunta para todos nós, qual que é o Di Fidelis, desculpa, o Di Fidelis. Qual que é a seleção mais forte hoje que o Brasil poderia enfrentar, que seria um bom termômetro aí? Vocês têm alguma pista aí de quem está jogando bem? Se tivesse o time certo, a Argentina pelos nomes, mas com certeza não pela situação que vive com o Edgardo Balsa. Está desorganizado. Tá até correndo risco sério de ficar fora da Copa do Mundo.
Agora, a Alemanha está no final de uma geração vitoriosa, mas ainda tem bons nomes. A Espanha, a mesma coisa, que já não é aquela Espanha de Xavi e Iniesta, mas também conta com diversos destaques aí do futebol europeu. São as duas, e a França que vive o oposto. A França que está começando a criar uma geração de nomes muito novos agora. Vice-campeão europeu, jogou em casa, mas é vice-campeão europeu de qualquer jeito. Sim, né? e que tem nomes assim, da França assim como o Brasil, tem muitos nomes abaixo da linha dos 26 anos de destaque. Que é um caso que acontece no Brasil, claro, tirando o Marcelo, o Paulinho, um ou outro que também são mais velhos. Tem algum outro nome, Luiz? Que você pensa? De favoritismo, eu também acho que a Espanha é um time que não pode ser descartado. Eu acho que fica entre França e Alemanha e Brasil. Eu queria ver esse confronto Brasil e França, até pelo histórico negativo que tem em mundiais para a seleção brasileira, né? Vários confrontos, e eu acho que o Brasil foi eliminado em quase todos, só em 58, né? Bom, Sénéchal, um outro aspecto, e assim, nós que estávamos no estádio temos esse termômetro, né? Que é a torcida no estádio, né? As reações. Eu já pude acompanhar alguns jogos da seleção brasileira e percebi que essa torcida ela não era tão empolgada durante as partidas. Tudo bem, ela vibrava na comemoração dos gols ou com algum lance, como teve um chapéu do Fagner, a torcida vibrou bastante com esse lance, protestou nos lances de falta, mas durante o jogo não tinha um apoio, né? Não tinha aquele canto frenético que acontece, por exemplo, na final da Olimpíada mesmo, em 2016, o Maracanã fazendo uma pressão nos alemães, e acho que isso teve um impacto muito grande também, como eles não jogaram, né? Ficaram ali congelados. Como é que foi a sua visão de quem estava dentro do campo? Então, jogar em São Paulo para a seleção brasileira nunca foi das tarefas mais fáceis, né? O Brasil tem um histórico de jogos em eliminatórias e amistosos jogando em São Paulo. Teve o episódio das bandeirinhas, que 2001, jogaram bandeirinhas, né? 2001. Teve vários episódios de xingamentos para os treinadores que já treinaram a seleção. E dessa vez não, né? Dessa vez há um carinho, há uma devoção, até eu diria, pelo Tite muito grande. E tinha um outro fator também que ajudava nisso, que era o fato do jogo ser na Arena Corinthians, que foi onde o Tite teve um retrospecto muito positivo, e dava pra ver que tinha muito corintiano no estádio pela forma como comemoraram. Palmas, né? até pro Romero, da seleção paraguaia, que entrou aos 40, né? O Dudu do Palmeiras foi vaiado quando foi anunciado que estava no banco, dava pra ver que tinha muito corintiano no estádio. Certo. Agora sim, tirando esse ponto da torcida ser fria, teve um caso que teve e tá dando muita polêmica até agora, que foi a questão da homofobia. Para quem não acompanhou, o goleiro paraguaio Antony Silva, todo tiro de meta que ele cobrava, tinha um grito do estádio inteiro, o grito de bicha, que era o grito que era mais forte durante o jogo, né? Não teve nenhuma comemoração, nenhum grito pro Tite, ou nenhuma canção dessas canções da seleção brasileira, que deram tanta... que eles gritavam tão alto quanto esses gritos pro Antony Silva. E a gente até fez uma nota para o site, está lá no site de Veja.com, na página de placar também ali no site de Veja, falando sobre isso, e deu muita repercussão, está dando repercussão forte durante o dia inteiro. Pois muita mas e o que mais impressionou é que no momento que fizeram primeiro, foi cobrado o primeiro tiro de meta do Paraguai, o locutor do estádio pediu aos torcedores, porque isso já até acarretou punições para a seleção brasileira, né, Sénéchal? Explica quais são os riscos que a seleção corre de essa manifestação da torcida ser registrada pela arbitragem, enfim, o Brasil corre algum risco de perder mando, enfim, como é que funciona essa questão? Na verdade, nunca aconteceu de perda de mando. O que aconteceu e acontece é que o primeiro caso de homofobia nessas eliminatórias foi em setembro do ano passado, no jogo contra a Colômbia, em Manaus. O Brasil, houve casos de homofobia, gritos de bicha também para o adversário, e o Brasil tomou uma multa de 20 mil francos suíços, que dá algo em torno de 72 mil reais. Não houve perda de mando de campo. Só que no mês seguinte, contra a Bolívia, também pelas eliminatórias, num jogo em Natal, na Areia das Dunas, aconteceu a mesma coisa, então. E o Brasil tomou multa de novo. Isso aconteceu contra seleções, muitas do futebol sul-americano também, por conta desse tipo de atitude. A nova secretária-geral da FIFA, na verdade não é nova porque ela já assumiu no ano passado. A Fátima Samora é uma senegalesa, ou é uma mulher, como deu para perceber. Ela é negra, ela é muçulmana e ela fala de ter sofrido muitos casos de discriminação durante a vida dela. E ela falou que a FIFA não vai permitir esse tipo de atitude mais. E começou com esse tipo de caso de multas, né? Já deu para ver que não deu certo. Agora vamos ver como é que a FIFA vai agir nesse novo caso, nessa reincidência do Brasil. Não sei se haveria uma chance de ter algum outro tipo de punição, mas que a FIFA mostrou que está de olho nesse tipo de coisa, ela está sim. Pois é, como a gente falava até no início do programa, a FIFA também está de olho na manifestação dos jogadores, né? Você vê que teve o caso que ontem também ficou muito marcado, que foi
a suspensão do Lionel Messi, né, que não vai poder jogar nos próximos 3 jogos, já acabou de cumprir 4 jogos, cumpriu um agora contra a Bolívia, tem mais 3 jogos, sendo que a FIFA agora viu que a repercussão foi tão grande e aliviou um pouco, falou que 2 jogos poderão ser cumpridos em amistosos. Então, teoricamente, o Messi só teria mais um a cumprir, então sobrariam ainda 3 partidas para a Argentina contar com o Lionel Messi. E aí, gente? A pergunta que fica é, a Argentina corre risco, mais risco do que correu em outras eliminatórias de ficar fora da Copa? Essa é a situação mais periclitante que a Argentina já passou em histórias de eliminatórias? Não sei se é a pior, né? Porque de 94 também tinha uma crise grande quando perdeu de 5-0 da Colômbia em casa, né? Também disputou a repescagem contra a Austrália. Mas eu acho que o risco é real, sim. É aquele medo que a gente tinha quando o Dunga era o nosso técnico, eu acho que eles devem estar sentindo a mesma coisa com o Baus agora, porque o jogo de eliminatória é sempre difícil. O time da Argentina é muito dependente do Messi, né? Então, né, mesmo que seja só um jogo, mas se perde esse próximo jogo, pode ficar já fora do... Ela está em quarto no momento, né? Ou em quinto, né? Está em quinto. Então, perde mais um jogo, pode cair fora até da zona de repescagem. E aí a pressão a gente sabe como é que é. Tal. Eu apostaria que classifica no fim, mas o risco é grande. Pois é. E você, Senechal? Também teve o caso da Copa de 2006 com o Maradona, né? 2010. 2010, ganhou do Uruguai na última rodada, né? Que também era uma geração que sofria muitas críticas e que classificou na Bacia das Almas. Ainda classificou uma rodada direta, antes, né? Parece, né? E classificou direto. Mas teve muitos riscos de ficar fora. Esse caso é meio parecido. Claro, você não tem um figurão na frente da seleção, como era o caso do Maradona, mas você tem uma geração que conta com nomes muito bons, como tem sido as gerações argentinas das últimas décadas, pelo menos, e que não consegue se encaixar, né? Sem o Messi parecia um catado. A escalação ontem, né? Eu achei que estava faltando muitos nomes de qualidade, né? Era uma seleção muito fraca quem entrou em campo ontem. Que é hoje atacante do São Paulo, foi titular do jogo de ontem, pela Argentina. O Agüero, que é atacante do Manchester City, um dos melhores do mundo, reconhecido por muita gente, ficou no banco. Então não é querendo falar que o Prato é pior que o Agüero, nem nada do tipo. O goleiro deles é reserva do clube há 4 anos, o Romero, né? Se for por isso, o nosso também é do goleiro da reserva da Roma, e aí? Pois é. Joga um pouquinho de vez em quando. Ninguém chuta no gol do Brasil, né? Aliás, esse é um ponto também que tem gente que ainda não sente total confiança, né? Porque o Alisson ainda não enfrentou um ataque, embora o Uruguai tivesse o Cavani, que é um atacante de peso, não houve momentos de defesas difíceis para o Alisson no jogo contra o Uruguai, né? Eu não me recordo de nenhuma, com exceção do pênalti, que aí, enfim, não tinha como pegar, com 2 goleiros ali não ia pegar. Uma cobrança muito forte do Cavani. Sim. Bom, lógico que nós estamos falando de Messi, né? Agora vamos falar então do Neymar, porque agora também com essas atuações do Neymar pela seleção e também pela partida que é difícil de esquecer, aquele 6-1 contra o Paris Saint-Germain, que foi uma coisa inexplicável, assim, né? Uma virada que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. E agora já tem gente falando que se o Barcelona seguir na mesma toada e o Neymar continuar jogando assim pela seleção, ele pode ser candidato forte ao prêmio de melhor jogador do mundo. Vocês acreditam nessa possibilidade ou Cristiano e Messi ainda estão num patamar acima? Eu acredito sim, acho que tanto pela evolução do Neymar quanto pela queda do Cristiano e do próprio Messi, principalmente do Cristiano, né? Também fazendo uma temporada boa. O Cristiano tem a vantagem de que vai jogar a Copa das Confederações, então tem um pouco mais de visibilidade. Mas tem que ganhar, né? Porque se passar vexame... Pois é, então aí é o contrário, né? É o efeito contrário. Mas eu acho que o Neymar tem sim grandes condições. A gente acompanha a repercussão na imprensa internacional, realmente tem sido muito falado, tanto o Tite, né, que é uma sensação que eles não conhecem muito, e principalmente o Neymar, que eles conhecem bem, o quanto que ele tem evoluído, e eu acho que sim, eu acho que ele tem boas chances, eu tenho, assim, acho que entre os 3, com certeza, que ele ficou de fora no último ano, né, perdeu para o Griezmann, terminou em quarto, acho que esse ano ele vai brigar por essa bola de ouro, sim. Eu queria até aproveitar, porque o Silvio Nascimento, nosso editor aqui de Veja, de Placar também, ele falou, né, se o pênalti que o Neymar perdeu não é uma recaída da nova fase, fez uma pergunta aqui na nossa live aqui de Placar, e está falando que se isso não foi uma amostra de quem não está tão mais maduro. A maturidade, o amadurecimento do Neymar foi um ponto que a gente focou bastante, né, Luiz, tanto na coletiva da véspera,
anteontem quanto na partida de ontem. Até por ele ser o capitão de novo, por ele não sentir a tarja de capitão, por ele ser esse protagonista que o Brasil tanto esperava. Aliás, vocês estiveram nesses dois momentos, vou aproveitar para fazer a minha pergunta. Não sei, vocês sentiram, sei lá, talvez um tom de ensaio na coletiva que ele fez na véspera do jogo, na segunda-feira, né? Que ele estava ali com o Tite ainda no ajudando. E aí as entrevistas que ele deu depois do jogo de ontem, vocês sentiram que ele estava com um discurso prontinho na cabeça para segunda-feira e na terça ele foi mais Neymar? Ou ele está realmente mais maduro nas declarações? Eu acredito que é assim. Ele correu um certo risco na segunda-feira, porque se ele fala que ele está mais maduro, se ele é expulso contra o Paraguai, ou se irrita, ou toma um cartão amarelo, acontece qualquer tipo de lance do antigo Neymar, né, do Neymar dos últimos anos, aí a gente poderia falar, pô, esse cara aí tá só com um papo, só com uma conversinha. Não foi o que aconteceu. O Neymar, de fato, sofreu muitas faltas, como já havia sofrido nos últimos 3 jogos com o Tite. Foram 51 faltas sofridas em 3 jogos, né? Isso. Era esse o número, né? Então, isso parece um pouco de ensaio, né? Porque eles entraram com estatística. Com estatística, tinha uma coisa... Eu acho orquestrada ali. Mas que ele mostrou, ele mostrou. Isso, pra mim, pelo menos, ficou indiscutível. Não, eu tinha essa expectativa para ver se ele ia confirmar o que ele disse no dia anterior e ele confirmou. Eu acho que perdeu o pênalti... Aquela paradinha ainda incomoda um pouco, né? Eu gostaria de que ele batesse mais, mas é o estilo dele e eu acho que isso não é um sinal de imaturidade. Eu acho que ele confirmou, sim, jogou muito bem e é legal, assim, de ver que na Olimpíada, né, nos primeiros jogos da Olimpíada, a gente via ele querendo resolver tudo sozinho, indo demais para cima quando não tinha necessidade. Hoje em dia a gente vê ele dosando mais, indo muito para cima, mas no momento certo, né? E deixando o Coutinho brilhar, o Paulinho, né? Aliás, um pouco mais solidário. Vou assim. aqui repetir quase uma semi-heresia que eu vi ontem à noite na ESPN, que o nosso colega Arnaldo Ribeiro falou, que esse meio-campo tem uma coincidência com o meio-campo famoso aí, porque tem um camisa 8, tem um camisa 5, tem um camisa 15 e um camisa 10. A última vez que a seleção teve uma configuração parecida era 5 de Cerezo, 8 de Sócrates, 15 de Falcão e 10 de Zico. Tamo longe, né? Mas o 11 o Éder e o 9... E o 9... É que jogou Serginho, né? Mas aí o Firmino foi 21, né? Que jogou. Mas deve ser o Jesus com a 9. Mas agora, assim, gente, vocês vão me matar aqui nos comentários, mas heresia à parte. O meio-campo ofensivo, uma coisa que nós falamos logo no início, que a característica ofensiva do Brasil, que o Tite é um cara que se preocupa muito com a defesa, mas o ataque tem chamado a atenção. Justamente por essas aparições inesperadas. Por exemplo, o Paulinho jogando muito bem de novo, dando assistência, sendo decisivo. A partida que o Felipe Coutinho fez ontem foi uma das melhores atuações de um meio-campista que eu vi em muito tempo da seleção. Vocês também sentiram isso? Vocês acham que esse meio-campo já tirou espaço de Oscar, de William, embora o William tenha entrado ontem? Tem alguém ainda que compete vaga com esses caras? Eu acho que o Oscar é carta fora do baralho, já, né? Ainda mais jogando na China. Eu fiquei feliz de ver o Paulinho, realmente, né? Eu acho que ele garantiu já a posição dele. Inclusive, eu acho que essa boa fase dele é bom, que ele deve ter propostas para talvez sair da China, né? Acho que seria legal para ele, num ano pré-Copa, ir para uma liga melhor, tomara que isso aconteça. Mas eu acho que, sim, esse esqueleto do time, assim, né? Já está montado. Eu acho que talvez o Renato Augusto... Tem um cara que precise, né, confirmar essa... Ele jogou muito bem ano passado, nesses últimos 2 jogos não foi tão bem, foi mais discreto, né? O próprio Casemiro também fez uma função, acho que para fazer com que os outros brilhassem, né? Fez a função mais de retaguarda, enquanto Paulinho subia sem restrições. Pra gente quase encerrando o nosso tempo aqui, eu vou ler uma de Veja e você lê uma de Placar, Senechal. Certo. A de Veja aqui, o Fernando Anhê, ele pergunta sobre justamente aquilo que a gente falava, a posição de goleiro, que também não é uma certeza ou uma unanimidade. Ele pergunta se o Fernando Praz pode ainda ser o goleiro da seleção. E aí também lembraram aqui do Diego Alves, né, que joga no Valência. O Tite tem também os homens de confiança dele, né? Apostou no Paulinho, deu certo. O Alisson, como a gente falou, ainda não foi tão testado, então ainda não foi... colocado à prova para ver se realmente vale a pena essa confiança toda que o Tite está empregando.
Ou vocês acham que pode ser uma oportunidade para esses outros 2 goleiros ou outros nomes aparecerem? O Alisson até usou uma frase interessante ontem na Zona Mista, dizendo que ele queria ter trabalhado mais, que ele não que esse fato da defesa brasileira estar tão sólida às vezes prejudica ele, porque ele não consegue trabalhar tanto quanto ele gostaria. Mas o Alisson é um dos únicos legados do Dunga nesse time, né? O cara que era uma aposta do Dunga e que herança ficou, maldita, né? Ah, não, eu gosto do Alisson. Eu acho que está sendo bendita, né? Tá dando certo. Eu gosto do Alisson, mas eu gostaria assim de ver Fernando Praz e Diego Alves nesse time. Eu acho que são os outros homens, assim, até pela experiência. Vai depender também da forma física do Praz, né? Mas eu gostaria sim, eu acho que tem chance. O único teste pelo que o Alisson passou nesses jogos com o Tite foi de jogar com os pés, né? Que faz parte também da construção de jogo do Brasil. Então é um goleiro que ele sabe jogar bem com os pés, ele não se afoba com a marcação do adversário. Agora, passa também pela aquela coisa que a gente estava falando mais cedo, do Brasil enfrentar alguns adversários melhores nesse último ano antes da Copa, principalmente os europeus, para a gente ver se o Alisson tem condição embaixo das traves de sim ser o camisa 1 de 2018, ou se ele deveria dar chance para um cara que você citou e eu gosto muito, que é o Diego Alves. Eu acho que o Diego Alves deveria ser o goleiro da seleção já há muito tempo. Seixal, tem alguma última para finalizar, só bem rapidinho? Um abraço do Juliano Yamada, que está assistindo a gente lá do Japão. Obrigado pela audiência. Tá certo. E tem uma muito especial que eu vou ter que fazer aqui, vocês me desculpem. Mas perguntando se o Brasil tem chance de chegar com esse time que tem hoje na Copa do Mundo muito bem e ser campeão do mundo. A pergunta foi feita pela minha mãe, obrigado pela audiência, então não tinha como deixar passar. Eu não acredito! Essa foi inédita, hein? Tá certo. E aí, que você responde responde pra sua mãe, né? Sua mãe responde você. Eu acho que falta algumas coisas ainda pro time para se acertar, algumas peças que tem que mudar. Não sei se o Paulinho chega tão bem ano que vem. Vai depender muito da forma física dele. Depois desse Mas momento, eu acho que tá Manda um beijo pra 90% pronto. Não, já chega, já fiz a pergunta. Depois desse momento show da Xuxa, eu tenho que encerrar esse Estúdio Veja especial só sobre esportes. Quero agradecer aqui ao nosso companheiro Alexandre Seixal, Luiz Felipe Castro. Bom, vocês ficam aí com a programação de TV, agora vocês ficam com o Giro. E até o próximo Estúdio Veja, gente. Obrigado, até lá. Boa noite. O governo anunciou há pouco um decreto que regulamenta a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. A medida é uma resposta à Operação Carne Fraca, que apontou irregularidades na fiscalização dos principais frigoríficos do país e provocou uma forte queda nas exportações de carne brasileira. Na cerimônia realizada para apresentar o regulamento, o presidente Michel Temer afirmou que, pouco a pouco, o Brasil vai reconquistar o mercado internacional. Depois de prestar mais de 3 horas de depoimento, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, deixou a sede da Polícia Federal no Rio nesta tarde. Ele foi conduzido de forma coercitiva para depor no âmbito da operação realizada hoje cedo contra conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. 5 dos 7 integrantes da corte foram presos temporariamente. Na música, falta pouco para o aguardado show do Justin Bieber. O cantor chegou ao Rio de Janeiro nesta madrugada, onde acontecerá o primeiro show da turnê no Brasil. No fim de semana, ele viaja para São Paulo para se apresentar no sábado e no domingo no Allianz Parque. O Giro fica por aqui, mas você acompanha essas e outras notícias em veja.com.